Muito boa tarde a todos, a todas. Com grande satisfação, com grande alegria que nós damos início a um novo projeto da Escola Superior do Ministério Público de Goiás, do Ministério Público de Goiás, que são os seminários permanentes, que nada mais é que um projeto que busca trazer os colegas, trazer os integrantes do Ministério Público que estão pesquisando, que já concluíram as suas pesquisas em nível de mestrado, em nível de doutorado ou pós-doutoramento, de modo a que exponha as suas investigações e, claro, indique, né, o estado da arte daquilo que tem se dedicado, daquilo que tem procurado é, trazer ao Ministério Público, não só ao Ministério Público de Goiás, mas à sociedade como um todo, das suas investigações. Claro, fomentar também, né, o interesse de cada um dos integrantes do Ministério Público a que pesquisem, aqueles que têm vocação acadêmica, aqueles que têm vontade de fazer um mestrado, de fazer um doutorado, aqueles que têm essa ânsia possam se animar a esse difícil, não vamos dizer que é fácil, né, Rafael? A esse difícil percurso, mas que é um percurso muito recompensador, um percurso que tem certeza muito gratificante também. E hoje a gente recebe com grande alegria, com grande satisfação e com grande honra o doutor Rafael Simonetti, grande colega aqui do Ministério Público de Goiás, promotor de justiça, assessor do Procurador-Geral, hoje na Procuradoria de Prefeitos, e que tem uma trajetória muito importante dentro do Ministério Público do Estado de Goiás. E para falar, não é, do seu tema de pesquisa e que resultou, né, na publicação desse livro aqui, um livro muito importante, que é O Silêncio Parcial e Seletivo do Réu no Interrogatório, o privilégio da não autoincriminação, prática institucional, estrutura normativa, controvérsias na sistemática processual e crítica jurisprudencial. O livro editado, né, que é o resultado da pesquisa do Rafael, pela Juruá Editora, e que a gente tem a grande satisfação de inaugurar aqui o nosso seminários permanentes. E aí, Rafael, é um prazer recebê-lo aqui. Eu já dizia antes, é uma satisfação você como um dos grandes estudiosos do Ministério Público do Estado de Goiás, aquele que se coloca, é um desafio, né? Já dizia, se coloca como acaba de terminar o mestrado, já inicia outro, e isso só diz muito da tua disposição, da tua vontade em pesquisar, em investigar, e, claro, trazendo isso desde o seu lugar, né, como membro do Ministério Público, enfrentando as grandes questões do nosso dia a dia. E para isso eu queria que você contasse um pouquinho antes de você iniciar a apresentar a sua apresentação propriamente dita, a sua trajetória, né, de onde você veio, por onde você passou depois da aprovação e hoje o que é que você está fazendo aqui no Ministério Público do Estado de Goiás. Muito obrigado, seja bem-vindo. Obrigado. Boa tarde a todos, a todas. Eu inicio cumprimentando aqui o doutor Adriano. Mais uma vez, é uma satisfação estar presente num evento realizado pela Escola Superior do Ministério Público. Agradeço também pela paciência, tanto sua quanto dos servidores da escola, de aguardarem. Eu até pedi para que aguardasse um determinado momento, porque em razão até do concurso que nós estamos na banca e organizando, e pacientemente houve essa possibilidade. Então eu fico extremamente agradecido e também aproveito o ensejo, a
oportunidade de parabenizá-lo mais uma vez, embora eu sempre faça isso nas oportunidades que eu tenho. Eu reitero, porque eu vejo que você tem um perfil para estar à frente da nossa escola. Nós estamos caminhando muito e eu destaco porque eu participo do dia a dia e acompanho o programa, esse convênio com a Universidade Federal de fomento ao mestrado profissional. Isso é fundamental, é importantíssimo. Eu até, sempre que converso com os colegas, os oriento de buscar essa capacitação e saber que a escola, sob a sua gestão, fomenta e valoriza esse tipo de iniciativa, para nós, colegas promotores, é algo extremamente salutar. Então, deixo aqui esse registro e também a admiração pela forma como você conduz e também pelo seu lado pessoal. Você comentou, Adriano, e permita-me chamá-lo de Adriano, em razão aí da nossa amizade, a respeito desse desafio, né, de iniciar de finalizar um mestrado e iniciar outro. Eu não sei se é um desafio ou é um sintoma de loucura, porque talvez se eu fosse passar por um exame psicotécnico hoje no concurso, eu não sei se eu conseguiria aprovação. Realmente é um trabalho árduo que demanda um tempo, uma disponibilidade de tempo, mas eu encaro como um desafio. Eu imagino que mesmo sendo aprovado no concurso do Ministério Público, quando eu fiz o juramento, uma das propostas que estavam é justamente de exercer o cargo sempre com muita responsabilidade. E eu imagino que esse constante aperfeiçoamento e a busca do saber pelo membro do Ministério Público é essencial para o exercício da nossa função. Então, isso é algo, claro, que eu busco, mas que sempre com um reflexo de voltar à sociedade, voltar à própria instituição ministerial com esse aprendizado e buscando, obviamente, me aprimorar no exercício da função. E eu sou lá de São Paulo, eu vim para o Ministério Público, sou da turma de 2010, estou completando agora esse ano 14 anos, e como eu fiz até um vídeo recente, em razão até da minha remoção, eu fiquei praticamente toda a minha carreira numa única comarca, na comarca de Planaltina, fiquei um tempo no interior, em Minasul, mas logo depois me removi, e foi justamente nesse período que eu tive a oportunidade de iniciar o mestrado lá em Brasília. Inclusive, aqui eu deixo os meus agradecimentos ao professor Suxberger, Antônio Suxberger, que inclusive participou, né, da banca de mestrado aqui na Universidade Federal. E eu tive o duplo privilégio, de ter tido aula com o professor Suxberger no mestrado e também de ter tido como o meu orientador nesse trabalho de pesquisa que resultou nessa obra do silêncio parcial e seletivo do réu no interrogatório. E a ideia eu imagino, né, dos seminários permanentes, que é algo inédito aqui realizado pela escola, eu imagino que seja justamente possibilitar que nós, profissionais do direito, possamos, de algum modo, divulgar as nossas ideias, as nossas teses, os nossos pensamentos, e, ao mesmo tempo, fomentar e influenciar que novos colegas participem desses projetos, participem tanto dos seminários, quanto também desses trabalhos de pesquisa. E hoje nós temos o exemplo da Universidade Federal de Goiás, em parceria com o Ministério Público, que atribui, que possibilita a realização desse mestrado profissional. Muito bem, muito bem. O Rafael fez o mestrado, é sempre bom a gente mencionar, né, o mestrado no Uniceub, em Brasília, não é? É uma universidade muito importante, sob os auspícios do professor de todos nós, né, Antônio Suxberger, a quem a gente deixa sempre um abraço, um fraternal abraço. E hoje é um tema absolutamente do momento, um tema muito importante, e a gente veio aqui para te ouvir, Rafael. Eu gostaria que você tomasse, então, o seu lugar aqui
no púlpito para você expor aí um pouco das suas ideias, daquilo que resultou nas suas pesquisas. Obrigado, Adriano. Então, eu vou me dirigir e deixo já à vontade para ir controlando o tempo para que eu não ultrapasse. Muito obrigado. 40 minutos. Exato. Conforme bem mencionou o nosso colega Adriano, assim que eu finalizei essa dissertação de mestrado, eu resolvi lançar uma obra a respeito do tema. E essa ideia surgiu justamente durante a minha trajetória no mestrado acadêmico, sob a supervisão do professor Sutzberger. E numa das aulas, inclusive do professor Sutzberger, surgiu um julgado do Superior Tribunal de Justiça, à época, tratando desse tema, justamente do silêncio parcial e seletivo do réu no interrogatório. Embora ele possa parecer um tema estranho para muitos, e aí até em razão disso eu procurei contextualizá-lo para que nós possamos entender do que nós estamos tratando aqui hoje, eu vou mostrar qual é a ideia que se perfaz aqui com o lançamento da obra e, ao mesmo tempo, trazer algumas incongruências do que estão sendo decididas, obviamente, claro que sempre com o respeito necessário e sabendo, inclusive, do papel da academia nessas circunstâncias, que é, eventualmente, mostrar determinadas distorções do nosso sistema, do nosso ordenamento jurídico. Primeiro, do que nós estamos tratando quando a gente fala em silêncio parcial e seletivo do réu no interrogatório? Basicamente, nós estamos tratando de um direito constitucional ao silêncio, isso não se discute, isso é elemento posto na relação jurídica processual e na forma de se conduzir o processo penal no Brasil, exercido de forma parcial e seletiva, a exemplo do que acontece quando o réu ele se nega a responder às perguntas formuladas pelo juiz ou Ministério Público no interrogatório, e ele se nega de antemão, sob o argumento de que responderá apenas aos questionamentos da defesa. Eu vou passar aqui, pedir para o Leandro passar, um vídeo bem rápido de uma audiência onde isso fica evidenciado. E, a partir daí, eu vou trazer uma exploração, inclusive, da fala do próprio advogado a respeito dessa questão. Então, por gentileza, Leandro, pode soltar aqui o vídeo para que quem está nos assistindo possa compreender o que nós estamos tratando com relação a esse silêncio seletivo e parcial. Isso não lhe prejudica. Certo? Excelência, ele responderá somente as perguntas da defesa. Os tribunais superiores admitem o silêncio parcial. Ou ele exerce o direito ao silêncio completamente. Excelência, ou ele exerce o direito ao silêncio completamente, certo. Ou então ele Vossa vai Excelência não vai responder permitir? Certo, mas eu preciso formular um requerimento, eu queria que a senhora me assegurasse a palavra. Pronto. Certo? Eu posso começar? Não, você não pode começar porque quem interroga é o juiz. Não, eu quero formular um requerimento. Não, ao final, o senhor formula o seu requerimento. Ao final do interrogatório, o senhor formula o seu requerimento. Vossa Excelência é contrária à jurisprudência dos Não, tribunais superiores? Não, nada disso. Ou ele exerce o direito ao silêncio. Não, ele não Excelência. pode escolher responder as perguntas da defesa. Inclusive, o responde... STJ tem decidido reiteradamente. Isso, senhor, que ou ele exerce o direito ao silêncio por completo. Ele tem direito ao silêncio parcial, Excelência. Não, ele não vai responder. É uma opinião da senhora, mas os tribunais... É a opinião da senhora, e os tribunais superiores... Eu não tenho medo de grito, Excelência. Agora, eu não tenho medo de grito. Essa é uma situação que aconteceu, inclusive, entrando no YouTube, nós temos várias situações, várias audiências que ocorreram, principalmente na época da pandemia, onde surgiu essa situação em que a defesa, em um determinado momento, ela se dirige ao juiz dizendo que o réu ele não vai responder às perguntas formuladas pelo juiz ou pelo Ministério Público, somente as perguntas da defesa. E aí, o advogado, ele, nesse caso, ele faz uma observação, ele fala, Excelência, é entendimento reiterado do STJ, no sentido de se admitir esse silêncio parcial e seletivo do acusado. Que sempre existiu esse silêncio parcial, não há dúvida. Até porque o réu
sendo interrogado pelo juiz, sempre foi permitido a ele responder algumas perguntas e se calar com relação a outras. Isso nessa situação, a gente está diante de um silêncio parcial. Ele responde aquilo que ele entende conveniente e ele pode deixar de responder aquilo que ele acha que possa, de alguma forma, prejudicá-lo. A grande questão é a seletividade, ou seja, para quem ele pode responder. Embora, como eu disse, o advogado tenha mencionado posicionamento reiterado do STJ autorizando, veja que não havia, não há, de fato, um posicionamento pacífico a respeito dessa controvérsia no âmbito da própria jurisprudência do STJ. Vejam que no final de 2020 nós tivemos um habeas corpus, relatoria do ministro Félix Fischer, uma decisão monocrática onde ele se deparou com essa situação e enfrentou a questão. Ele concedeu a ordem para que fosse anulado o interrogatório do acusado e novo interrogatório fosse realizado, basicamente sobre 4 argumentos. Esses argumentos, inclusive, eles são mencionados em outros julgados que viriam posteriormente. Primeiro, ele entendeu que o ato do interrogatório é um ato de defesa, que o Código de Processo Penal ele não é claro a respeito da possibilidade de o réu exercer o seu direito ao silêncio quanto ao mérito em bloco. A autodefesa se exerce de modo livre, desimpedido e voluntário, e a autodefesa não se confunde com o direito ao silêncio e com o de não produzir prova contra si mesmo. Vejam que essa decisão é do final de 2020. Em agosto de 2021, há uma nova decisão também, e todas as decisões aqui são monocráticas, são em sede de habeas corpus, do ministro Jesuíno Risato, onde ele segue, basicamente, ele inclusive cita os fundamentos adotados pelo ministro Félix Fischer nessa decisão do final de 2020. Em agosto de 2021, nós temos uma outra decisão do ministro Joel Pacionic, também possibilitando que o réu exercesse o seu direito seletivo e parcial. E aí, em outubro de 2021, num outro habeas corpus também de Santa Catarina, o mesmo ministro Pacionic, ele muda o seu entendimento e ele passa a entender que não é possível adotar o silêncio seletivo e parcial. Sob qual fundamento, Rafael? Ele entende o seguinte: com as alterações da Lei 792 de 2003, foram asseguradas a intervenção das partes no procedimento e ao interrogado o direito de permanecer em silêncio. De fato. Todavia, o ato continuou sob controle de um magistrado, não tendo a alteração legislativa, em momento algum, assegurado ao interrogado o direito de escolher quem irá interrogá-lo. E vejam que essa decisão do ministro Pacionic tem fundamento. Primeiro, a gente está diante, historicamente falando, de um Código de Processo Penal da década de 40, que tem um viés inquisitorial e que tinha o réu como um objeto de prova. Com a Constituição Federal de 88, esse ranço inquisitorial ele continua porque a nossa legislação ela era da década de 40, de fato, e continuou sendo. Porém, nós tivemos algumas alterações legislativas no Código de Processo Penal, pontuais, que, de certo modo, se preocuparam em adequar essa procedimentalização, esse procedimento processual, de acordo com os princípios e com os ditames da Constituição Federal. Dentre eles, os dispositivos que tratavam do interrogatório. Então, em 2003, a gente passa por uma reforma e depois, em 2008 e 2009, nós passamos por outras 2 reformas tratando justamente de temas como o interrogatório, a admissão das provas, dentre outros assuntos, que, de certo modo, o legislador buscou compatibilizar com a sistemática da nova ordem constitucional. Eu até defendo na obra que, de fato, nós precisamos, Adriano, de um Código de Processo Penal novo, porque a gente passa muito pela própria questão da mentalidade. O Código de Processo Penal originário ele vem de um período de exceção
ele foi feito baseado no código italiano, no código Rocco, e por mais que nós façamos reformas pontuais, não deixa de se ter um pensamento inquisitorial que ainda prevalece do ponto de vista de uma legislação arcaica e que precisa ser renovado. Tanto o nosso direito processual quanto o nosso direito material, eles datam da década de 40 e trazem alguns resquícios, e até no âmbito do direito material, algumas condutas que hoje já não têm fundamento jurídico para existirem. Em fevereiro de 2022, só dando continuidade, que houve aí uma mudança de entendimento do ministro, em fevereiro de 2022, julgando um agravo de recurso regimental, essa decisão do ministro foi mantida e por unanimidade pelos ministros da quinta turma do STJ. Então vejam, quando nós iniciamos o estudo desse tema, nós tínhamos uma decisão do ministro Félix Fischer possibilitando o exercício do direito ao silêncio seletivo parcial. Isso ocorreu posteriormente, em julgados que vieram já no ano de 2021, porém, em agosto, houve essa decisão divergente do ministro Parcionic, que inclusive foi mantida pela quinta turma do STJ ao julgar o recurso de agravo regimental. Então, Adriano, não dá para afirmar, pela análise que nós fazemos aqui, dos julgados do STJ enfrentando o tema, que predomina a possibilidade ou a impossibilidade. Depende muito de quem está julgando, depende muito. Esse é o grande risco de se decidir assuntos complexos como esse, embora pareçam simples, mas são complexos, em sede de habeas corpus. Em abril de 2022, o ministro Olindo Menezes, numa decisão monocrática, novamente muda o entendimento que até então prevalecia, em razão aí do último julgado de fevereiro, e concede ao réu esse exercício do direito ao silêncio parcial e seletivo. Porém, Adriano, em abril de 2022, nós temos um único julgado do Supremo a respeito desse assunto. No recurso ordinário em habeas corpus 213.849 de Santa Catarina, cuja relatoria é do ministro Lewandowski, hoje aposentado, onde ele faz aqui uma análise estritamente técnica e nega ao réu a possibilidade do exercício desse direito ao silêncio parcial e seletivo. Segundo ele, segundo o ministro, com a reforma que nós tivemos em 2003, passou-se o ato do interrogatório a ser o último ato da instrução, porém, sem que se pudesse atribuir às partes o exercício desse direito, que é o direito de interrogar. Ou seja, a presidência da audiência continuou a ser realizada pelo juiz. E aí, nessa reforma de 2003, nas reformas, né, que inclusive em 2008 e 2009, nós trouxemos princípios como da oralidade, princípios da instrumentalidade das formas e do próprio princípio da identidade física do juiz, que vigorava no processo civil, mas até então não vigorava no processo penal, que, de certo modo, valorizaram ainda mais a figura do juiz em audiência. E aí eu vou explicar o que aconteceu de fato para que surgisse essa polêmica. Essa é uma polêmica que nós estamos vendo a nível de Brasil, assim como outras que estão surgindo, que se nós formos analisar o direito comparado e um direito civil law, a gente foge um pouco do common law, embora eu tenha trazido na obra a experiência do direito norte-americano nessa questão do direito ao silêncio, mas como há uma distinção extremamente considerável do sistema de civil law e do common law, principalmente nesses aspectos de procedimentalização, e a esse respeito, aos colegas, eu indico um artigo que foi recém-escrito pelo nosso professor Antônio Suchsberger, falando, até o título é Lost in Translation, falando do hearsay, que no âmbito do STJ,
e as distorções que estão sendo evidenciadas em julgamentos do STJ relacionados à aplicação de um instituto do direito norte-americano no direito brasileiro, de uma forma simples e pura. Porque, como eu disse, é muito complicado para se analisar um instituto de common law no âmbito do nosso sistema, do nosso ordenamento jurídico, que adota predominantemente uma cultura de civil law, de lei, que demonstra o caminho passo a passo ao operador do direito, e aí é o que o Damasco falava na década de 90, um sistema de uma autoridade coordenada. Bom, nós tivemos esse julgado do ministro Lewandowski, e aí nós fomos até, de certo modo, surpreendidos com esse julgado, inclusive desse caso, agora recente, do mês passado, do STF, onde no agravo regimental ao recurso ordinário, cuja relatoria do ministro Lewandowski tinha sido, o ministro tinha considerado como legal essa prática, houve uma divergência do ministro Fachin, que foi seguida pelos demais ministros da segunda turma, e concedeu-se a ordem, autorizando-se, inclusive reconhecendo a nulidade dos atos e determinando que outro interrogatório fosse realizado. Esse é o julgado mais recente do Supremo Tribunal Federal acerca dessa matéria, então, que é um julgado agora do mês de março desse ano, que mostra uma tendência do Supremo, claro que não dá para dizer que isso vai ser objeto de uma decisão que vai vincular, isso obviamente que precisa ser discutida na seara adequada. Foi discutido mais uma vez num agravo regimental de recurso ordinário em habeas corpus, mas o Supremo Tribunal Federal, inclusive com voto vista do ministro Gilmar Mendes, fez uma indicação de que é possível o exercício do silêncio parcial e seletivo. Basicamente, o fundamento, eles não enfrentaram, e eu vou mostrar um dos principais aspectos de se defender a impossibilidade desse silêncio parcial, a redação, a própria redação e a própria dimensão estabelecida pelo legislador quando tratou das reformas no processo penal. Claro, poderia se perguntar, tudo bem, mas o fundamento do ministro do Supremo aqui é constitucional. Ele falou que o direito ao silêncio é matéria constitucional, o réu exerce da forma que bem ele entender. Mas há algumas peculiaridades que deveriam ser objeto de análise. O ministro Fachin, basicamente, no voto dele, ele diz o seguinte: o direito constitucional ao silêncio deve ser exercido pelo acusado da forma que melhor lhe aprouver, tendo em vista que deve ser compatibilizado com a sua condição de instrumento de defesa e meio probatório. Ao passo que o silêncio não importará em assunção de culpa pelo acusado. Não há, pelo que dispõe o artigo 186, qualquer restrição no tocante à promoção da ampla defesa na ocasião do interrogatório. Então, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar esse agravo regimental agora no mês de março, concedeu a ordem possibilitando que o réu exerça o seu direito ao silêncio da forma que melhor lhe aprouver. E eu começo a tratar, e aí fazendo uma contextualização normativa, porque nós não... Quando a gente fala nesse exercício ao direito ao silêncio parcial e seletivo, automaticamente a gente vai para a Constituição Federal e tem um argumento que fica claro, olha, se ele tem o direito ao silêncio total, ele pode exercer o silêncio parcial. E aí, como eu disse, a situação não é relacionada, a polêmica não é relacionada ao silêncio parcial. Ele pode realmente. Ele tem o direito de dizer, eu vou responder uma questão e não vou responder a outra. O grande problema aí, e aí não é uma questão legislativa, é uma questão normativa de interpretação, a começar pela própria redação do artigo 188 do Código de Processo Penal, que foi uma redação dada
pela Lei 10.792 de 2003. Vejam a redação. Após proceder ao interrogatório, o juiz indagará das partes se restou algum fato para ser esclarecido, formulando as perguntas correspondentes, se o entender pertinente e relevante. Essa redação, e eu vou mostrar que quando ela foi dada pelo legislador em 2003, ela não foi desproposital, tanto que com relação à prova testemunhal, ele agiu de outra maneira, até em razão de fomentar o princípio da oralidade, da própria celeridade. Porém, no âmbito do interrogatório, no procedimento comum, o legislador ele vem determinando que o ato de interrogar é exclusivo do juiz. Porque nós estamos diante de um sistema presidencialista. Ah, mas é o juiz quem vai determinar o que ele tem a dizer ou não? Obviamente que não. Obviamente que cabe ao juiz, até em razão da característica da judicialidade, conduzir o interrogatório. Isso não significa que ele tem qualquer poder de ingerência sobre o que o réu vai dizer ou vai deixar de dizer. Então, além desta mudança legislativa, e aí nós temos um grande propósito aqui, Adriano, é justamente questionar qual é a intenção do interrogatório. E aí nós vamos buscar o professor Hélio Tornag, em 1967, já trazia qual é a finalidade do interrogatório. É a oportunidade que tem o juiz para, num contato direto com o acusado, formar o juiz a respeito da sua personalidade, da sinceridade, de suas desculpas ou de sua confissão, do estado da alma em que se encontra, da malícia ou da negligência com que agiu, da sua frieza, perversidade, da sua elevação e nobreza. É um ensejo para estudar-lhes as reações, numa primeira observação, se ele entende o caráter criminoso do fato, para verificar tudo mais. Vejam que se o legislador buscasse apenas a análise normativa da conduta do acusado, ele poderia, por exemplo, transformar o ato do interrogatório numa peça escrita, autorizando que a defesa juntasse essa peça e, a partir daí, passasse a análise do órgão de acusação e do próprio juiz no momento de decidir. O interrogatório ele vai além. É o momento em que, e isso sempre foi muito bem conceituado e definido pela doutrina, o juiz ele tem essa proximidade com o acusado. E, de fato, é o momento dos mais importantes do processo penal. Tanto é que o próprio legislador, com a reforma em 2008, coloca o ato do interrogatório como o último ato da instrução, numa possibilidade de se permitir ao réu esse confronto com as demais provas que foram produzidas e explicar ao juiz, destinatário da prova, qual a sua versão a respeito dos fatos. Além disso, não por acaso, nós temos a criação do princípio da identidade física do juiz no âmbito do processo penal. Ou seja, trazendo-se o instituto que vigia apenas no processo civil para o processo penal. Qual a finalidade de se trazer um princípio como o da identidade física do juiz, senão o de permitir que o juiz tenha uma proximidade maior com as provas que foram produzidas na instrução processual? O Código de Processo Penal português, e aí na obra eu exploro essa questão, em Portugal, Adriano, não tem essa discussão. Até porque, veja a redação, o interrogatório é feito exclusivamente pelo juiz, com assistência do Ministério Público e do defensor, estando presente o funcionário de justiça. Não é admitida a presença de qualquer outra pessoa, a não ser que, por motivo de segurança, o detido deva ser guardado à vista. Durante o interrogatório, o Ministério Público e o defensor, sem prejuízo do direito de arguir nulidades, abstém-se de qualquer interferência, podendo o juiz permitir que suscitem pedidos de esclarecimento das respostas dadas pelo arguido. Fim do interrogatório, podem requerer ao juiz que
que formule aquelas perguntas que entenderem relevantes para a descoberta da verdade. É muito semelhante ao sistema brasileiro. Só que lá a gente não passa por essa discussão porque ainda, o material produzido pelo legislador tem credibilidade. A gente não precisa se utilizar de inúmeros outros argumentos para dizer, olha, o réu ele tem direito ao silêncio e a partir daí ele pode fazer o que ele bem entende na audiência, na sua audiência e no seu interrogatório. Inclusive, ele pode escolher quem que vai interrogá-lo. Em momento algum, a legislação brasileira, quando disciplina o interrogatório, trata dessa forma esse ato solene. Ada Pellegrini Grinover, lá atrás, quando houve a reforma, Adriano, em 2003, ela fez uma análise extremamente importante do ponto de vista comparativo, ou seja, de nós compararmos o modo como se dá o interrogatório em relação ao modo como se dá a produção da prova testemunhal. Até porque nós estamos trabalhando com naturezas jurídicas diferentes. A professora Ada, ela disse o seguinte: correta a disposição do legislador, sobretudo em relação à defesa. É indispensável que, sobre todos os fatos, o acusado possa desenvolver plenamente sua autodefesa. E em face do princípio da igualdade processual, era necessário garantir a mesma faculdade à acusação. Essa parte, hoje em dia, se risca. Isso não tem a possibilitar a mesma faculdade à acusação. Mas tudo será filtrado pelo juiz. Diversamente do que se preconiza para as testemunhas, em que o projeto de lei sobre a instrução prevê a cross-examination, com perguntas diretas das partes sobre o controle do juiz, para o interrogatório quis-se evitar qualquer possibilidade de pressão, devendo as perguntas suplementares ser formuladas exclusivamente pelo juiz, a quem se atribui a aferição da pertinência e relevância das questões levantadas. O sistema criado com o silêncio parcial e seletivo, eu classifico como um sistema de inquirição anômalo. Não há nenhum sentido, e isso não é direito ao silêncio, possibilitar que o réu escolha para quem ele vai responder, o modo como ele vai responder, deixando, inclusive, que a defesa se torne a protagonista da audiência e passa a conduzir o interrogatório do acusado. Vejam que a própria professora Ada disse que a condução, a filtragem continua sendo feita pelo juiz, que, ao final, pergunta às partes se há alguma outra observação, se há algum outro fato relevante ou pertinente que precisa ser esclarecido. O que aconteceu, na verdade, e isso é uma tese que foi levantada à época, essa tese do silêncio parcial e seletivo é uma prática orientada por um enunciado atinente à prova testemunhal que foi trazida para o interrogatório. Vejam o artigo 212, que trata da prova testemunhal, o originário, a redação originária. As perguntas das partes serão requeridas ao juiz, que as formulará a testemunha. O juiz não poderá recusar as perguntas da parte, salvo se não tiverem relação com o processo ou importarem repetição de outra. Com a redação em razão da reforma, em 2008, as perguntas passaram a ser formuladas diretamente pela parte, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem repetição. Ou seja, partiu-se da premissa de que, como é possível você obter a prova testemunhal por meio de perguntas feitas diretamente pelas partes, isso também seria possível em relação ao ato do interrogatório. Porém, o que há, de fato, é que, e eu passo aqui por uma questão da natureza jurídica, há uma pequena diferença. Enquanto nós estamos tratando da prova testemunhal como um meio de prova, quando nós entramos na análise do interrogatório, a gente considera, inclusive a doutrina atual e que vem predominando,
que é um ato de defesa e, eventualmente, pode servir como prova, quando o juiz, obviamente, ele utilizar determinados argumentos ou determinadas divergências do acusado para fundamentar a sua decisão. Mas o fato é que o interrogatório ele é essencialmente um meio de defesa, em contraposição a um sistema da prova testemunhal, que é um meio de prova. Então, são dois sistemas que não se conciliam. E o legislador fez muito bem essa distinção quando tratou da reforma processual nesses aspectos. A importância da natureza jurídica está relacionada com o valor probatório. E, então, o que nós temos que analisar sempre, e num processo penal que busca a verdade processual, e aí eu trago essa construção da verdade não como uma verdade absoluta, até essa distinção acaba sendo até, de certo modo, ultrapassada, mas até mencionando o nosso colega, o André Wagner, que escreveu um artigo muito bom a respeito da mentira do réu e da dosimetria da pena, onde ele trabalha com o conceito de uma verdade aproximativa. E buscando essa verdade aproximativa, o sistema, como disse o Ferrer Beltrán, ele não pode prescindir da busca da verdade, ainda que aproximativa. Então, ao juiz, como destinatário da prova, ainda interessa muito o interrogatório e a possibilidade que se dá ao réu de oferecer ali a sua versão a respeito dos fatos, ou, eventualmente, de permanecer em silêncio, obviamente, sem prejudicá-lo. E quais são as consequências desse descumprimento normativo? Eu trago, só para exemplificar, Adriano, um trecho do autor Klaus Roxin, quando ele trata justamente do silêncio parcial na legislação alemã. E vejam o que ele diz. E isso, quando eu trago aqui, exploro isso na obra, me parece o tanto quanto óbvio quando a gente trabalha com essa análise, com essa vertente. Vejam, a jurisprudência alemã admite apenas uma limitação. Consequências desfavoráveis podem resultar quando alguém inicialmente declara e permanece em silêncio apenas sobre pontos específicos, ou não responde a certas questões. Concordo com essa solução e não vejo nela nenhuma forma de forçar a autoincriminação, pois quem declara voluntariamente submete-se também voluntariamente a uma apreciação da sua declaração. No entanto, ao fazer essa avaliação, deve-se apreciar a conduta do arguido como um todo, ou seja, deve-se ter em conta o que disse e o que não disse, e daí retirar as respectivas conclusões. O que eu estou argumentando quando eu trago essa questão das consequências do descumprimento? É que muitas vezes a defesa ela se utiliza dessa estratégia do silêncio parcial sem perceber que essa estratégia pode prejudicar o seu cliente. Por quê? A partir do momento em que ele menciona que vai responder apenas às perguntas do seu advogado, ele assume uma posição ativa no processo. E a partir daí, obviamente, que o que ele disser e eventuais contradições com os elementos de prova podem ser avaliados pelo juiz no momento da sentença. Então, o que eu menciono, e isso até pela experiência prática de quem atuou, principalmente no tribunal do júri, onde essa questão tem um simbolismo muito forte, embora no tribunal do júri o sistema seja outro, as partes perguntam diretamente, mas a partir do momento em que ele responde determinadas perguntas, ele está abrindo mão do seu direito ao silêncio. E, obviamente, que tanto o órgão acusador quanto o juiz poderão se utilizar da sua versão dos fatos para, no caso do Ministério Público, pleitear uma eventual condenação ou eventual aumento de pena, e no caso do juiz, para sustentar uma eventual condenação. Então, a fiabilidade do interrogatório, na hipótese do exercício do silêncio parcial, ela é muito frágil, porque, obviamente, que existe uma tendência de se transformar um ato público num ato privado.
É a mesma coisa, como eu disse lá atrás, de se autorizar que as partes, que a defesa junte por escrito a sua defesa. Por quê? Porque ali, obviamente, que o advogado já o instruiu a ponto de ele saber exatamente o que ele vai responder e de que forma ele vai responder. Então, fica um ato privativo e bilateral entre a defesa e o acusado, deixando os demais atores processuais de lado. Eu gostaria, claro, de ressaltar que esse tema ele ainda está sendo objeto de discussão, como eu disse. No STJ, nós encontramos decisões que são favoráveis, decisões que são desfavoráveis. Nos próprios tribunais de justiça, nós encontramos decisões. Com essa recente decisão do Supremo, da segunda turma, de fato, há uma tendência de se autorizar, mas aí eu ressalto sempre esse papel da academia, de se desenvolver trabalhos como esse para se mostrar, olha, isso precisa ser repensado, isso precisa ser analisado. Não tem como nós entendermos possível silêncio parcial sem enfrentar a constitucionalidade do artigo 188. Se nós entendemos que o artigo 188 é inconstitucional, perfeitamente possível que se adote essa postura. Por outro lado, sem avaliar, sem enfrentar essa temática e simplesmente resolver tudo pelo direito ao silêncio, a discussão ela se torna um tanto quanto deficitária. Eu agradeço mais uma vez a todos que estão aqui presentes, à Escola do Ministério Público do Estado de Goiás pela oportunidade, e fico aqui à inteira disposição para sanar, ou para discutir, ou para conversar eventuais dúvidas, até porque eu sei que o tema é polêmico, e essa é a nossa ideia, fomentar justamente a discussão de uma forma séria, de uma forma que traga frutos, seja para se permitir ou para, eventualmente, não se permitir o exercício desse direito. Muito obrigado. Bem, Rafael, parabéns aí pelo seu trabalho, parabéns pela sua pesquisa, que é uma pesquisa de fôlego, uma pesquisa importante, né, para o nosso dia a dia mesmo, para a gente compreender esse fenômeno, como você bem coloca, né, que é um fenômeno absolutamente normativo, né? Sim. Porque a gente já discutiu muito isso quando você estava desenvolvendo as tuas ideias e em grupos, né, dos colegas, não, assim, é muito claro a dicção legal, não é? E que diz que as partes complementam eventuais omissões praticadas pelo juiz no momento do interrogatório, né? Exato. Que é muito parecido mesmo. A redação parece que foi tirada do português de Portugal e trazida, né, para o português brasileiro. E aqui tomou contornos, me parece também, indevidos, mas talvez especialmente eu queria que você comentasse, porque você perpassa por essas questões no livro e na pesquisa, que talvez uma má compreensão, ainda fruto dessa ideia, né, de que nós temos ainda um código fascista, um código difícil, até complicado falar essa palavra, mas um código duro, né, um código formatado, idealizado num regime autoritário, mas muita gente que escreve, e gente importante, escreve dizendo que ouvida completamente, de que nós tivemos muitas reformas que, podemos dizer, moldaram esse código, especialmente depois de 1988, né, com as reformas que vieram aí. Nós temos pelo menos 4 grandes reformas do Código. Então, como é que é para ti, a questão dessa compreensão do sistema acusatório, e se esse sistema presidencialista, ele desde a perspectiva, especialmente agora depois da
da recente decisão do Supremo sobre as questões relacionadas ao pacote anticrime, como é que compatibilizamos esse sistema presidencialista do interrogatório com essa estrutura acusatória do processo penal? Eu até trato dessa questão no livro, Adriano, até no primeiro capítulo, fazer uma análise histórica. Porque, de fato, não dá para se discutir que o nosso código ele tem uma vertente ditatorial e onde se tratava o acusado como um mero objeto de prova. Isso ficou até comumente conhecido como nós vamos buscar aqui de toda e qualquer forma a confissão. A ideia era buscar a confissão, que era considerada a rainha das provas, para se condenar com uma certa tranquilidade. Isso predominou durante muito tempo e não precisa ser nenhum professor de história para saber que nós vivenciamos um período de exceção extremamente significativo no Brasil, onde, de fato, não se discutia democracia, princípios constitucionais, não se discutia direitos do acusado, tudo era feito com um determinado objetivo. Com a Constituição Federal de 88, me parece que houve uma sedimentação de direitos e garantias. O Brasil ele começou a dar passos significativos, né, nesse aspecto de se garantir ao acusado, e aí passa a ser tratado como um sujeito processual, a integralidade das garantias, ao contraditório, a ampla defesa, dentre outras, o devido processo legal como um todo. Só que me parece que nós passamos a enxergar que mesmo as reformas pontuais não foram suficientes. E talvez até o mundo jurídico passa a depositar um certo descrédito no trabalho do Poder Legislativo. E aí passa a se interpretar, e isso a gente está vivenciando no nosso dia a dia. Quem está atuando como operador do direito e vendo o que está sendo decidido em determinados assuntos, sabe que, vai parar um pouquinho, mas a lei não tratou dessa forma. A lei me parece que vai num outro sentido. E aí a gente começa a se questionar, e o trabalho da academia, o trabalho da universidade é justamente esse, é trazer à baila, porque se for para concordar com o que está sendo feito, do ponto de vista de enriquecer o debate, eu acho que pouco traz resultado. Então, hoje a gente percebe, pela análise dos julgados do STJ, e eu imagino que isso seja até uma crítica construtiva, é que há uma... E aí, claro, o instrumento não é adequado. Discutir isso em sede de habeas corpus, não há nem a participação do próprio Ministério Público ao parecer da Procuradoria, mas de forma muito superficial. Mas se tratar de temas importantes como esse, por meio de instrumentos como o habeas corpus, e de forma muito sempre fazendo menção ao direito ao silêncio como uma garantia absoluta e de que tudo é possível por meio do exercício desse direito ao silêncio, não me parece ser o melhor caminho. Então, eu procuro fazer uma análise, e eu trago isso na obra, uma análise dos princípios constitucionais em consonância com, obviamente, com o modelo acusatório que nós estamos vivenciando hoje, sem se descuidar também das reformas, da intenção do legislador ao fixar determinados parâmetros. E na questão do interrogatório é justamente isso que é feito. Ele fixa o sistema presidencialista, ele fixa a judicialidade no interrogatório e ele estabelece claramente que o réu ele vai ser advertido do direito ao silêncio, ele vai ter todas as suas garantias preservadas, mas quem vai conduzir o ato é o juiz. Bem, exatamente. E é interessante também, você trabalha, né, e é um tema que me parece que um pouco, às vezes, se torna um pouco confuso, tanto na praxis, né, na jurisprudência, ou em alguns escritos, e você trabalha isso também no livro, né, que
o direito de ficar calado, não é? E o direito ao silêncio, que é uma construção também que é trazida de alguma maneira, ou em maior ou menor medida, do direito norte-americano, e que aqui parece que é uma fusão ou confusão desses conceitos. Isso, inclusive, eu até mencionei o artigo recém-escrito pelo professor Suchsberger, a questão do hearsay. Nós temos, Adriano, atualmente essa cultura de se trazer do transplante, de se trazer institutos de fora para o nosso direito, principalmente o direito norte-americano, né? Então, e aí o Suchsberger, nesse artigo denominado de Lost in Translation, que até faz referência ao nome do filme, né? Encontros e Desencontros, ele especifica a questão do hearsay, justificando, olha, me parece que há um certo equívoco do STJ. Mas nós temos outros exemplos, e ele até menciona outros exemplos logo na introdução do artigo. E aqui a gente percebe nitidamente. O exemplo, nós temos um julgado do ministro Schettino, onde ele fala: o interrogatório é o momento supremo do réu. É o que os americanos denominam de day in court. O dia na corte, aquele momento que ele vai ali poder extravasar, vai poder narrar o que de fato aconteceu, narrar a sua versão acerca dos fatos, já como último ato da instrução, permitindo que o juiz, permitindo que o réu tenha ao seu alcance tudo o arcabouço, né, probatório. Porém, quando a gente analisa o day in court no sistema norte-americano, e também não vou, obviamente, dizer que é melhor do que o nosso, porque tem as suas contrariedades, veja só, o acusado ele tem o direito de permanecer em silêncio, e muitas vezes isso é uma estratégia defensiva. Porém, a partir do momento em que ele resolve falar, ele presta o juramento como uma prova testemunhal. Então, ele passa a ser, ele pode ser responsabilizado pelo crime de perjúrio. Mas o pior não é a questão do crime de perjúrio, tanto que eu fiz até uma análise, o grau de incidência desse tipo penal lá é muito baixo. O grande problema é que a partir do momento que ele resolve falar, ele possibilita que o órgão acusador faça questionamentos do direito ao confronto, que os Estados Unidos consideram como algo natural, ou seja, você pode permanecer em silêncio, mas se você falar, além do dever de dizer a verdade, tem que permitir também que o órgão acusador faça as perguntas. E enquanto que aqui a gente desvirtua. Então, é justamente nisso que eu trago, de se fazer essas distinções, quando a gente trabalha com direito à não autoincriminação, como um conceito posto, se analisar também as espécies do direito ao silêncio, do direito de permanecer calado e das distintas distinções, né, entre esses conceitos, para que a gente possa, quando aplicá-los, aplicar de uma forma coerente com o nosso sistema. A gente não pode se esquecer que o nosso sistema segue um sistema de civil law. Então, quando a gente traz institutos de fora, principalmente do common law, a gente tem que ter esses cuidados. Exatamente. Nós precisamos ter esse cuidado, né? E especialmente quando a gente trata dessas importações, ou que, né, nós temos já agora vários textos, inclusive do próprio professor Suchsberger, a gente é bom sempre lembrar do Suchsberger, porque sobre traduções jurídicas, né? Tem um texto muito importante do Máximo Langer também sobre essa questão. Os institutos são trazidos e sofrem naturalmente, né, algumas, e é importante que isso ocorra, né, naturalmente, algumas adaptações de acordo com a nossa cultura, de acordo com a nossa política, de acordo com o nosso meio social. Exato. E a gente não pode simplesmente aplicar aquilo como que se para aquele sistema funciona e aqui vai funcionar igualmente. Sim, não de uma forma cega, né? Exato. Rafael, tem perguntas aqui nós vamos fazer, só para lembrar, né, que o Rafael, gentilmente, nós passamos aí no chat um formulário de
para que as pessoas se inscrevessem para um sorteio Sim. de um livro Sim. do Rafael, e já a gente vai fazer esse sorteio. Nós tivemos aqui 77 inscritos para o sorteio do livro. Imagino que os demais que não se inscreveram para o sorteio, todos já adquiriram sua obra, né, Sim, Rafael? Então, exatamente. o João e a Jane, eu vou fazer aqui as perguntas em conjunto, em bloco, para a gente economizar o nosso tempo, e nós já estamos um pouquinho quase estourando. No caso do réu exercer o silêncio parcial, você entende, aí já é uma questão bastante prática, né? Que consignar o MP em questão de ordem, solicitando que seja consignadas perguntas que pretendia fazer ao réu, ao acusado. Na ata de julgamento, ele pode incorrer em abuso de autoridade, conforme a nova lei. E se o sistema, você colocou, né, não pode prescindir da busca da verdade, a Jane coloca, quando a magistrada, como no exemplo que foi colocado, resolve encerrar a audiência, isso não estaria sendo violado? Bom, primeira questão, eu até escrevo na obra lá no final as consequências, inclusive de acordo com a visão da lei de abuso de autoridade. Se o réu eventualmente manifesta o seu direito ao silêncio de forma absoluta, não teria sentido algum o Ministério Público ou o juiz constar eventuais perguntas, porque ele manifestou ali, peremptoriamente, que não vai responder às perguntas. Se ele exerce o direito ao silêncio parcial, como eu menciono, inclusive, até trouxe um slide, ele adota uma postura ativa. Ou seja, ele sai da inércia e ele, de certo modo, responde às perguntas que ele entender conveniente. O fato de se a logística atual permitir que o advogado assuma esse papel do juiz e passe a fazer questionamentos, não desautoriza o Ministério Público de constar as eventuais perguntas que ele tinha na ata. Eu acho que, principalmente com esse julgado do Supremo, que nós devemos ter razoabilidade e não questionarmos a ponto de se encerrar a audiência o fato do réu querer exercer o direito seletivo. É uma questão que o juiz pode constar em ata, mas autorizar até que isso seja, e é o que eu defendo, que isso seja de fato debatido pelos tribunais de uma forma mais profunda, seja pelo STJ ou seja pelo STF, que são os órgãos que detêm essa missão, essa função, né, de uniformizar a nossa aplicabilidade da legislação. Então, eu entendo que, havendo exercício do silêncio parcial, não há problema do membro do Ministério Público constar em ata as eventuais perguntas que ele faria. Isso sem incorrer no crime de abuso de autoridade, mais uma vez, diferenciando-se da hipótese em que ele exerce o direito ao silêncio de forma absoluta. Aí não teria nenhuma vantagem, inclusive nem se poderia autorizar que o membro do MP ou o juiz fizesse esse tipo de arguição. E a segunda pergunta, Adriano, você fez... Se a juíza encerrando a audiência, de acordo com o exemplo que você colocou, né, do vídeo, se a juíza encerrando a audiência e se o sistema indica que você não pode prescindir da busca da verdade, se não haveria aí uma inadequação, vamos dizer assim. Sob o meu ponto de vista, sim, claro. Eu até menciono que eu falo dessa questão de se analisar a estratégia defensiva, porque do ponto de vista de fiabilidade, do ponto de vista de valoração dessa prova, de credibilidade dessa prova, pode ser que o cliente, o réu, seja prejudicado. Porque, obviamente, que diante de uma situação em que ocorra o exercício do silêncio seletivo, e o juiz ele tinha ali determinados questionamentos que ele faria e que ele não o fez,
porque não foi lhe permitido questionar, e diante de determinadas respostas ele encontra várias divergências no depoimento com o restante da prova. Óbvio que ele vai poder utilizar isso. Então, eu sempre questiono, será que é a melhor estratégia do ponto de vista da defesa a utilização desse direito ao silêncio parcial? Porque ao pé e ao cabo ele abre mão desse direito ao silêncio. E segundo, ao meu ver, claro, se eventualmente ele manifesta, não cabe ao magistrado encerrar a audiência. Cabe ao magistrado, eventualmente, até diante do que nós estamos vendo na jurisprudência, realiza o ato do interrogatório e, ao final, na sentença, ele sopesa aquilo que ele considerou como relevante ou irrelevante, com, obviamente, fazendo uma análise de todo o arcabouço probatório, até porque nós não podemos também, e essa é uma das razões do sistema civil law, essa busca pela verdade, ainda que uma verdade aproximativa, né? Então, claro que você estaria tolhendo o acusado de eventualmente prestar alguma informação ali que ele entendia conveniente. Muito bem, muito bem. Rafael, nós já estamos com o nosso tempo bastante não, né? Mas já um pouquinho avançado. Eu gostaria de te agradecer imensamente. Gostaria de te parabenizar pela tua carreira, sua trajetória no Ministério Público do Estado de Goiás, e especialmente também pela sua trajetória enquanto pesquisador, enquanto investigador. A gente sabe que conciliar é muito difícil, mas não é impossível. Acho que essa é a ideia aqui dos nossos seminários permanentes, é que nós tenhamos aqui as pessoas os colegas, os integrantes, servidores, assessores que estão trabalhando em pesquisas, possam dar também, né, seu testemunho de que, apesar de algumas dificuldades, vale muito a pena. Então, te agradeço, te parabenizo pela obra mais uma vez, e tenho certeza que nosso encontro aí foi muito, muito proveitoso. Vamos fazer o sorteio do livro, e enquanto a gente faz o sorteio do livro, diga o número aí de 1 a 77, e você, enquanto a gente faz o sorteio, eletrônico, viu, gente? E também pode ser auditado posteriormente, fiquem tranquilos, afinal estamos no Ministério Público, e enquanto isso você também faça as suas considerações finais. Muito obrigado, viu? Adriano, mais uma vez, eu agradeço enormemente pelo convite. A recíproca é totalmente verdadeira, a minha admiração, tanto pelo seu lado profissional, quanto pelo seu lado pessoal. Você é uma pessoa extremamente gentil, que sempre nos atende muito bem, nos trata muito bem, proporciona grandes eventos, e isso, para mim, é extremamente gratificante. Eu acho que, em conjunto com o papel da academia, cabe também às escolas superiores fomentar esse tipo de discussão. E é o que eu falo. Parece algo, uma tese que você pode dizer, não, mas não tem fundamento. Não, mas para um pouco, estuda um pouco, vai a fundo no tema. Por mais que você possa até entender que, não, eu não concordo, talvez você possa escrever um artigo rebatendo esses argumentos, talvez você possa concordar com os argumentos que estão descritos ali. O importante é que nós possamos sempre, primeiro, nos aperfeiçoarmos no exercício da nossa função, porque do outro lado existe um cidadão que depende da nossa atuação, e qualquer atuação temerária pode causar um prejuízo imenso, e eu falo isso no papel de promotor de justiça, que sabe o quanto é complicado você tornar uma pessoa ré num processo criminal. E até já se falava justamente isso, né, do paradoxo do processo penal, que você, ao mesmo tempo que você garante tudo que nós vimos aqui hoje, e ao mesmo tempo que você garante, você também acaba, de certo modo, constrangendo a pessoa com o processo criminal. Então, tem que existir essa responsabilidade, até onde nós podemos ir. E isso, obviamente, que advém de aprimorar no estudo, no dia a dia.
E então, assim, eu fico muito feliz por esse tipo de iniciativa. Claro que o tempo ele é curto, a gente sabe, para apresentar é um tema bastante, como eu disse, assim, que tem muitas informações, que tem muitas peculiaridades, mas eu imagino que se eu conseguir de algum modo transmitir a ideia hoje para quem está nos assistindo, fico muito feliz. E com relação ao número, eu sou nascido no dia 8/8/83. Então, eu faço aqui o menção número 8, que é o meu número preferido. Vamos lá, então. O número 8. Já já a gente fala o nome do Felizardo aí, né? Que vai receber a obra do Rafael. Eu gostaria de te agradecer, então, Obrigado. Rafael, mais Obrigado. uma vez. É o Paulo Victor Gomes Coelho. Paulo Victor, então, vai Se receber. ele não for de Goiânia, daí ele passa o endereço para nós, eu encaminho pelos correios para ele. Perfeito. Então, Paulo Vitor, parabéns aí, vai receber, inclusive autografado, Sim, né? sim. Eu estou com o meu aqui, Sim, não é? sim. Que se tornou infungível em razão de uma carinhosa e merecida dedicatória aqui do Rafael. Agradeço a todas, agradeço a todos. Não poderia deixar de agradecer a equipe da Exump, a equipe de apoio, que sempre nos dão aí todo o suporte para que efetivamente as coisas aconteçam aqui na Escola Superior do Ministério Público e, claro, a Administração Superior do Ministério Público pelo apoio incondicional a todas as atividades da escola, que é, Rafael, eu sempre costumo dizer, o locus crítico, do pensamento crítico do Ministério Público. É na escola em que nós precisamos debater, refletir e caminhar para a tutela dos direitos. Afinal de contas, o Ministério Público é instituição de garantia e é para isso que nós estamos aí. Muito obrigado. Até o próximo encontro dos nossos seminários permanentes. Muito obrigado, Rafael. Obrigado, eu agradeço. Obrigado. Muito bom, viu? Excelente.